Boa tarde, companheiros. Eu me chamo Pedro, do Diário Causa Operária. Estou aqui com o Roberto França. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Pedro. Tudo bem? Tudo certo? Então, nós vamos aqui continuar aí a nossa série de entrevistas para as eleições de 2022 e a gente está aqui hoje com a presença do Roberto França, que vai ser candidato aí no Paraná a senador, né? Bom, então vamos começar. Roberto, você pode falar para o pessoal um pouquinho sobre você, sua história como militante, sua história pessoal? Boa tarde, boa noite, bom dia, qualquer horário que vocês estejam ouvindo, assistindo. Eu entrei na minha vida política, ela começa com o ingresso da universidade. Entrei em 1998, né, para fazer o curso de geografia, curso de licenciatura. Então, eu queria dar aula, queria ser professor, e encontrei na geografia a melhor carreira para ser professor, porque, afinal de contas, era a disciplina que eu ia melhor. Já tinha tido contato com o curso técnico de eletrônica, não deu certo, achei muito difícil, não sabia nada, reprovei por causa disso e acabei que caindo na geografia porque eu ia muito bem, gostava e tudo mais. Aí eu entrei na universidade e encontrei o movimento estudantil. Então, no movimento estudantil, eu tive uma participação ali no centro acadêmico, né? Participei ali dentro de conselhos de curso, né? Diretório acadêmico, e assim, sem nenhuma ideologia muito definida, mas ali a gente já teve contato já com partidos, né? E a Unesp sempre tem os congressos da Unesp, né? Que é onde se reúne, né, anualmente estudantes de todos os campos, né, da Unesp, que é a Universidade Estadual Paulista, e lá a gente vai entendendo melhor como funciona a política, né? E isso desde o começo da minha trajetória ali também, eu já lidava com economia, com política, né, nas disciplinas que eu mais gostava era dessa área, e isso me deu essa familiaridade aí, desde então. Em 2004, eu entro na universidade, entro no concurso público, né, para dar aula na rede estadual de ensino, e já sou filiado ali, me filiei na APOESP, era sindicalizado. Em 2006, eu presto concurso para professor universitário no Paraná, Universidade Estadual Centro-Oeste do Paraná. E ali eu tive contato com o Andes. À época, o Andes ele era um sindicato que não tinha uma central sindical, tinha se desfiliado da CUT, e, e assim, tive uma participação ali também, não era era, não era de um cargo dentro dos sindicatos, mas sempre participei. Em 2012, eu entro na Universidade Federal da Integração Latino-Americana, também entrei no sindicato, e, enfim, essa foi minha vida política. No PCO, eu entrei no PCO primeiramente foi em 2020. Muitos companheiros vão estar assistindo aqui, vão lembrar. Eu fui incorporado ao partido, mas nós tivemos ali a pandemia, Pedro, a pandemia. Então, na verdade, a pandemia, a paralisia sindical, me levaram ao PCO, que era o único partido que saiu às ruas. Então, aí eu ingressei, só que veio a reposição da pandemia. Ensino remoto, eu não dei conta da carga de trabalho de reposição. Foi quando eu me afasto um pouco e fico em torno do partido. E aí, um dia eu recebia uma ligação do companheiro Eduardo Vasco, né, por conta de um site que eu tenho chamado Mirante da Eurásia. E antes da guerra da Rússia, a gente já falava do problema do Donbass. Foi quando eu decidi, então, pedir a minha reincorporação. E aí a minha vida política é isso, o PCO desde 2020 fazendo parte aí da minha vida e tenho só a agradecer ao partido.
Maravilha. Bom, vamos falar então um pouco sobre política, né? A gente vem denunciando, a gente vem vendo aí que nesse século o imperialismo ele tomou como estratégia para a América Latina a questão dos golpes, né? A aplicação de golpes de Estado em vários países aí da América Latina, né? A gente viu aqui no Brasil a questão do Mensalão, da Lava Jato, que levaram aí adiante esse processo do golpe, né? Que posteriormente com o próprio governo Temer, né? Eleição de Bolsonaro. E bom, como é que você avalia essa questão da interferência do imperialismo na América Latina, né? Principalmente aí sobre a política e a economia do Brasil? Pedro, companheiros, eu vejo da seguinte forma: o Brasil ele é um país com uma forte presença cultural norte-americana, né? E isso tem sido, essa presença cultural norte-americana, eu falo cultural porque assim as formas de entretenimento, as formas de, enfim, são filmes que são veiculados na academia, uma presença massiva, né, de conteúdos dos Estados Unidos. Isso interfere também nas escolas, funcionamento escolar, e isso acaba afetando a vida política brasileira, né? A vida cultural, né, social, ela se entroniza, ela se articula com a vida política, e isso faz com que nós temos uma esquerda que deveria ser o vetor, né, de vanguarda de transformações políticas. A esquerda, aí eu digo parte dos intelectuais, não digo de universidade nem nada. Aquela parte que poderia ser a vanguarda política. Ela acaba sendo contaminada por essa força norte-americana, essa presença, né, fazendo com que haja uma certa paralisia, uma dificuldade de enxergar, né, da esquerda enxergar aquilo que é muito óbvio. Por exemplo, a presença da CIA no Brasil, que ela é feita através justamente no Brasil, claro que é força, sem dúvida nenhuma, imperialismo é a força, mas o soft power na América Latina ainda tem uma predominância, ainda. Diferentemente do caso da Ucrânia, do caso que a gente vê lá do Taiwan, que você tem aí manobras militares, né, da China e tal. Você tem soft power lá também, mas na América Latina isso é mais suave. A doutrina Monroe, ela desde que foi fundada no século XIX, ela organizou a América Latina dessa forma. E de modo que, quando chega em 2009, começa essa sucessão de golpes e a esquerda ela não consegue enxergar. Teve 2012 no Paraguai, o golpe no Paraguai sob o presidente Lugo. Isso vai chegando no Brasil. O mensalão foi uma forma muito clara, explícita, né, de intervenção, mas que, por conta dessa colonização, e aí não é no sentido dos decoloniais, não, essa colonização política faz com que a gente não tivesse tido um projeto de soberania nacional e um projeto próprio de desenvolvimento das nossas forças políticas contra essa situação que está aí. Isso a gente vê até hoje, Pedro. A gente está vendo aí uma onda aí chegando mais forte ainda. Eu diria que seria, concordando com o nosso companheiro, presidente do nosso partido, presidente Rui Costa Pimenta, vai dizer que é a quarta onda desse golpe de Estado. Nós estamos nessa situação até agora. A esquerda, hoje a gente teve a informação aí de que a esquerda está aplaudindo encontro, né, com a Fiesp, né? Isso aí, Pedro, preocupa, porque, evidentemente, que no sistema que a gente vive, o regime político, precisaria dos acordos, em tese, para governar. Mas antes mesmo de qualquer tipo de eleição, você já está estabelecendo um pacto que não sei que se serve para a nossa política. É isso que eu vejo, Pedro. E dentro de toda essa situação, né, como é que se enxerga o papel do Brasil, né, na questão da luta contra o golpe, da luta contra o imperialismo?
Então, aí a gente vai na mesma direção. O Brasil ele é um país gigantesco. Eu estou falando aqui, muitos colegas aqui da Unila vão dizer que eu sou, porque eles não têm ideia do que é imperialismo. Vai dizer que o Brasil que eu estou defendendo um Brasil imperialista. Mas eu vou dizer o seguinte: a gente tem um Brasil, o Brasil é o maior país da América do Sul. Por sua condição territorial e pelas suas riquezas naturais, por ter a maior parte da Amazônia e por ter a maior riqueza dentro desse continente, estou pegando o caso da América do Sul, o Brasil tem por obrigação, né, ter uma esquerda que visualize o nacionalismo como uma forma de defesa dos países atrasados, né? E, assim, por consequência, levar adiante as potencialidades do Cone Sul, né? Voltar a ter uma conversa séria com a Venezuela, para a gente poder ter um acordo de livre comércio de petróleo da América Latina, um sistema de gasodutos, oleodutos que faça com que a gente tenha uma independência, uma soberania energética. E, necessariamente, para isso, precisamos de uma esquerda que não seja entreguista. E o que nós temos é uma esquerda que está entregando o patrimônio nacional. Ela está internacionalizando a Amazônia e ela está levando o Brasil e toda a América Latina para ser, vamos dizer assim, fatiada a bem do imperialismo. E o Brasil tem uma obrigação, inclusive nós apoiamos o Lula sendo presidente, é o que nós vamos militar com toda a força, é preciso levar adiante um plano de soberania do continente. Conselho de Defesa tem que ter, reestruturar um Conselho de Defesa de integração da América do Sul e fazer acordos que nos levem a uma soberania de fato. Você comentou sobre a questão da infiltração da CIA, né, no Brasil. A gente denunciou, né, o DCA denunciou sobre todo o papel que essa esquerda pequeno-burguesa tem nesse sentido, né, principalmente aí por meio das ONGs, né, por meio dessas organizações que a gente vê que são importadas aqui para o país. O que você pode falar sobre essa questão, sobre essas organizações? A esquerda brasileira, ela vive da fantasia, Pedro. Assim, ela tem uma visão mitológica da pobreza, uma visão mitológica da questão indígena, da questão do campesinato, né, dos pobres, tudo eles transformam em poesia. A gente tem um problema com isso porque organizações como a APIB, né, dos índios lá que da Sônia Guajajara, essas organizações, elas têm cumprido o papel assim preponderante na questão do imperialismo. Eu diria até maior do que a própria direita, com as ONGs da direita, no caso brasileiro. Porque existe uma situação aí evidente que é uma espécie de captura da pauta. A direita, por meio das suas organizações, como a Globo, ela alicia a esquerda, atraindo para lutas muito superficiais, como uma luta de colocar, dar uma falso protagonismo aos negros, um falso protagonismo às mulheres e um falso protagonismo aos indígenas, né? Quanto, na verdade, né, quem controla é o capital, o grande capital, os grandes capitalistas. E assim, a gente pega o caso do Instituto Marielle Franco. Quem controla é o Paulo Guedes, né? Quem controla é o Paulo Guedes. É o grupo da Open Society também tem controle sobre aquele grupo. Então, são grupos que não têm nada de esquerda. A organização não governamental, pelo próprio nome, né, ela já é uma forma cínica de mostrar que ela é totalmente alinhada ao governo, porque ela precisa, uma organização, para ela ser de fato soberana, ela tem que ter um nome, e tem que ter uma contundência política e tem que ser decretar ser anti-imperialista. Se a gente viu ali, Pedro,
um dos fatos mais negativos para nossa luta é uma representante que se diz de esquerda falar com o John Kerry para fazer intervenção na Amazônia. É lastimável, porque a gente precisa de energia, abundância, a gente precisa de urânio, explorar urânio. A gente precisa, Pedro, urgentemente ter usinas nucleares. O Brasil precisa enriquecer urânio para fins, se necessário, até de defesa, né? Isso a gente tem que dizer, porque nós não estamos ligados a essa questão eleitoral, então há necessidade, sim, da gente ter soberania nesse sentido, e essas organizações atuam contra. Elas vão dizer, por exemplo, que nós aí, Pedro, quando sair essa entrevista aqui no ar, vão dizer o seguinte, que nós somos a favor da guerra, que isso é ser a favor da guerra. É uma simplificação da luta política, porque a guerra é o próprio motor da política. Veja só a nós aqui, fazendo uma campanha de guerra, no sentido para fazer um congresso nosso, porque a gente não tem dinheiro público, conforme dizem, né? Dizem que a gente não, a gente está fazendo uma campanha honesta, né? E fazendo aí uma campanha de guerra para arrecadar dinheiro. A gente não está matando ninguém, e é isso que eu vejo. A esquerda vê isso de forma negativa. Ela acha melhor arrecadar dinheiro via ONGs, ela utiliza intelectuais para fazer projetos, e esses projetos acabam indo para as mãos do imperialismo. Infelizmente, é o que a gente está vendo. Você comentou mais cedo que você é professor, né? O que você pode falar para a gente aí do estado atual da mobilização dos professores das universidades? Né? E como é que o PCO vai se organizar ou está se organizando para intervir nessa situação, principalmente agora, né, com a campanha eleitoral? Situação sendo bem assim, vamos para dois elementos, a realidade e o que acontece, e o que a gente está fazendo. Primeiro que a gente conseguiu, em pouco tempo, fazer boletim, colocamos para o Congresso do Andes, que é o maior, o Andes é o maior sindicato de professores de ensino superior. Atualmente, o Andes ele é controlado pela uma organização, vou chamar assim, não vou chamar de central, que é o Conlutas. CSP Conlutas, ela ao contrário do que o nome é sem lutas, eles não lutam, é uma organização pelega, né, a favor aí dos capitalistas, mas ela não se diz que é a favor, ela se acha de esquerda. E aí, com lutas, eles têm um domínio muito forte sobre. Veja só, eles têm o dinheiro, né? Eles têm a máquina, um dinheiro de servidores públicos aí que cai na conta todo mês, né? Uma máquina gigantesca que hoje, por exemplo, há uns 15, 20 dias atrás, aproximadamente, eles declararam neutralidade sindical, neutralidade eleitoral, aliás. Enquanto um grupo de oposição pediu que saíssemos com a campanha do Lula presidente, né, para que pudesse organizar a luta sindical. Então, esse é um capítulo à parte. Então, assim, o PCO fez uma campanha, fez um boletim denunciando o papel do Conlutas. Somos um grupo ainda pequeno, mas nós estamos buscando uma articulação com o maior grupo de oposição dentro do Andes, que é o Renova. Aí entra uma outra situação. O Renova ele é predominantemente do PT, né, organizações do PT, ligadas ao PT, mas também tem PDT e outros e segmentos apartidários e sem ideologia. Aí a nossa luta é tentar organizar esse setor aí, por enquanto, para depois organizar os setores dominantes, que hoje está na mão do PCB, né, do PSOL e do PSTU. Então, é uma luta ainda, é uma luta embrionária, mas já é um movimento que nós consideramos importante, e aí é uma luta política de convencimento de unificação dentro do Andes
lá com o pessoal do Renova, que são setores mais pequeno-burgueses, mais ligados à categoria mesmo de professores universitários, né? Que é um segmento da burocracia estatal, né? A gente tem que falar isso, falar com tranquilidade que aos companheiros que isso não recai nenhum demérito a eles, esse fato acontecer. As pessoas que podem ser de esquerda, mas precisam estar organizadas mais politicamente, Pedro, sabe? Então a gente tem tido esse alerta, né, da necessidade de ter uma luta mais, digamos, mais ligada ao movimento operário. A gente precisa não só estar vinculado à luta nossa, só por salário, etc., mas a gente precisa estar vinculado ao movimento operário. E tem sido assim. É uma luta difícil, né? A gente sabe, você já deve imaginar, né, Pedro, estando aí na luta, aí na nossa imprensa e tudo mais, sabe como que é. Mas por dentro dos segmentos de ensino superior ainda é pior ainda. Tá? Nesse sentido, assim, que não que eles não estejam dispostos a fazer, é que talvez a situação ainda não tenha chegado a um patamar que levasse eles a entender que a urgência precisa lutar por Lula presidente para organizar em torno dos trabalhadores. É assim que está, Pedro. Nós aí, PCO, tentando estabelecer os alertas à população, tem que ser devagar, às vezes precisa, a hora você tem que dar uma chacoalhada, mas eu queria até falar mais, mas eu sei que o tempo é curto, né? Então, beleza. E agradeço a paciência sua, a educação e a sempre sua boa vontade aí comigo, com os companheiros, né? Queria te elogiar o seu trabalho, que admiro muito, Muito obrigado, Pedro. e é isso. Maravilha, muito Obrigado a obrigado. você e obrigado ao partido. Você tem alguma rede social, alguma coisa assim que o pessoal possa acompanhar aí É, seu trabalho? no Twitter eu estou com o Roberto Franca 29 no Twitter. Eu tenho o Facebook também, ele é Roberto Eurásia, vai achar no Roberto Eurásia, e no Instagram, no Roberto Franca 29 também. É o que eu tenho aí das redes sociais. Perfeito. Beleza, muito Também obrigado estou no então. TikTok, mas eu não lembro qual que é. Deve ser Roberto Franca 29 também. Bom, o pessoal te acha aí Vai pelas achar outras lá, redes, é então, só né? alguma coisa com 29 eu vou estar lá. Ah, beleza. Tranquilo. Bom, vamos encerrando por aqui então. Muito obrigado aí mais uma vez, Roberto, pela sua participação. Gente, vocês podem acompanhar mais entrevistas com outros candidatos do PCO aqui mesmo nesse canal e também no nosso Diário Causa Operária, né, que é causaoperária.org.br, onde você acompanha a transcrição das entrevistas, bem como materiais exclusivos aí sobre as eleições. Então é isso, muito obrigado, Roberto. Até mais. Obrigado, Pedro. Valeu.